Ezequiel, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 1, e a deixe aberta, para que nós possamos utilizar a palavra de Deus. Isso. Quem achou, diga amém, irmão. Acharam? Amém ou não amém? Amém. Aonde você anota aquilo que Deus fala com você? Ok? Deus não joga conversa fora. Se Deus não joga conversa fora, você tem que ter um lugar para anotar aquilo que Deus fala com você. Ok? Porque Deus não tem passado nem futuro. Deus é um eterno presente. Deus é o Senhor do tempo. Nós trabalhamos no cronos, de cronômetro, de cronógrafo. Ok? Deus trabalha no kairos, o tempo dele, a eternidade. Então Deus pode falar do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ok? Deus pode tratar com algo que aconteceu para te trazer à memória, para que a lição que foi aprendida venha a ser colocada em prática. Deus pode falar de algo que está acontecendo com você. Deus pode te dar uma instrução para que algo não aconteça com você. Então eu tenho que estar atento àquilo que Deus fala comigo. Amém ou não amém? E à medida, eu já estou pregando, e à medida que você caminha, entenda bem uma coisa: se Deus continuar falando de uma forma muito simplória com você, você fique preocupado, porque à medida que você caminha com Deus, o nível de revelação tem que mudar, porque você cresceu, porque a sua intimidade com Deus aumentou. Amém ou não amém? Ok? Então vamos lá. Ezequiel capítulo número 1, versículo de 1 até 3 diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Espírito Santo, Pai amado, não é apenas o movimento que nós queremos a Tua presença e nos assentar a Ti. E eu creio, Pai amado, que hoje seja a noite de salvação, hoje é a noite de ensino, hoje é a noite de cura, Pai. Hoje é a noite do Senhor fazer aquilo que Te apraz neste lugar. Então usa Teu fraco vaso para falar com Teu nobre povo aqui em nome de Jesus, e você diga amém. Amém. Quando nós estudamos a palavra, você que quer realmente conhecer alguma coisa a mais de Deus, entenda bem uma coisa. E eu ouvi um camarada falar sobre isso, eu achei muito interessante. Acho que foi uma senhora que falou sobre isso. Para algumas pessoas, o único contato que elas têm com a Bíblia é justamente nesse momento aqui, na hora de culto. Então nós não podemos colocar mais louvores do que pregação da palavra. Porque o que sustenta a sua vida tem que ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me sustenta e que sustenta você. Ok? Porém, na verdade, não existe vida cristã saudável sem oração, leitura da palavra e jejum. Se você quer alguma coisa a mais com Deus, você precisa colocar Deus dentro da sua rotina diária. Todo santo dia. Todo santo dia você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra e você precisa orar. Você precisa orar. Pastor, meu dia é corrido. Se você não se encontrar com Deus durante o seu dia, com certeza tu te encontrarás com Satanás. Ok? Então, quando a gente se aprofunda na leitura da palavra, alguns tipos de linguagem vão ficar mais complicados para a gente. Então, para isso existe N versões. N versões. A mais conhecida de todas as versões para nós brasileiros, Almeida, Revista e Corrigida, ARC, A-R-C. Depois dela nós temos ARA, Almeida, Revista Atualizada. E depois vai ter um monte. Tipo, eu tinha um aplicativo, esse não é aplicativo, um programa Bibleworks, só de versões em inglês tinha 50. Só de inglês. Versões em hebraico tinha para dar de pau. Versões brasileiras tinha mais umas 30. Então, se você, pastor, eu não entendo muito a linguagem, vai para uma chamada NVT, Nova Versão Transformadora, ou NVI,
que o pessoal da academia chega a fazer sobre NVI, porque NVI não é tradução. NVI é uma maneira do camarada contar. Então, quem não entende, por exemplo, quando eu leio um texto que eu tenho dificuldade, eu vou no aplicativo e coloco na NVI, para poder entender aquilo. Então, quando você for ler alguns textos, tipo esse aqui, tem hora que no 30º ano do 4º mês, ou no 5º dia, era mais fácil. O camarada falou assim, ele falou no dia 5º do mês, dia 5, 4º mês, então abril, maio, junho, julho, dia 4 de junho. Ele podia falar assim, mas é a maneira deles falarem. Uma hora ele está dizendo que é do cativeiro, tem hora que ele está falando com relação à idade do profeta. Então o que importa para mim e para você é que aqui você tem um profeta que está morando dentro de um cativeiro deste povo. Tá legal? Então o que acontece? Quando você fala de um povo que foi deportado, um povo que foi levado cativo, eles estão atravessando uma distância de simplesmente 2.200 quilômetros. Eles estão longe de casa. Então tem algumas lições nesse texto, ou nesse livro, dizem alguns rabinos que somente Ezequiel, capítulo 1, a revelação de capítulo número 1, tem rabinos que passam 25 anos estudando e não conseguem compreendê-lo na totalidade. Então Ezequiel é um livro altamente exigente, porém tem muitas lições para mim e para você. Deixa eu tentar tirar algumas lições práticas para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeiro que eu quero falar com vocês. O que diz aqui? Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então veja só, o cara foi tirado da casa dele, ele está transportado 2.000 e poucos quilômetros e está fora da casa dele. E você vai ver que o texto está dizendo, eu estando no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, eu tive visões de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar para você e para mim, às vezes no pior momento da minha vida, eu posso ter as maiores experiências com Deus. Não quer dizer que você esteja na dificuldade, que nada esteja acontecendo. Deus pode usar esse momento difícil para falar com você. O teu momento de escassez não pode ser considerado abandono de Deus. Isso, escute só, isso é uma visão teológica muito errada dos tempos primordiais bíblicos. Porque quando você olha no povo do Antigo Testamento, eles diziam que um Deus era mais forte do que o outro se a colheita fosse boa. Se a colheita fosse boa, o Deus deles era bom. Se a colheita fosse mal, o Deus dele é ruim. Hoje em dia, nós estamos transportando isso. Tem gente, eu estou em tal igreja, então o negócio, a minha empresa não está funcionando como deveria, eu não estou prosperando como eu estou devendo, então Deus não está comigo. Gente, não quer dizer que a dificuldade é sinônimo de abandono de Deus. Porque Paulo disse em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, que ele aprendeu a passar por qualquer situação na vida dele, ele dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está comigo no alto, no baixo, no frio, no calor, irmão. Deus está comigo no alto do monte ou no vale. Deus está comigo no deserto ou na campina, irmão. Deus está comigo na dor ou na alegria, irmão. Deus está comigo, irmão, na fartura ou na escassez. Deus está comigo o tempo todo. E aí você precisa entender que nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode ter as maiores experiências que você tiver. Vou repetir, nos momentos mais complicados da sua vida, você pode ter as maiores experiências com Deus. Aqui, ó, está ali, sentado ali do lado do pastor André, você não conhece, talvez você não conheça o pastor André. Me diga uma coisa, você já pensou, você já passou por aquilo de um camarada te assaltar e te levar num beco escuro para matar você? Aí você fala assim, Deus me livre de passar por uma situação dessa. Pastor André passou isso. Aí você fala assim, rapaz, isso é uma coisa terrível. Mas pergunta para ele hoje, se isso hoje, esse momento complicado, não foi transformado em testemunho. Por quê, pastor? Porque o camarada botou a pistola na cabeça dele e puxou primeiro. Tac! Não saiu a bala. Bateu de novo, puxou de novo. Não saiu a bala, está lá de pé. Momento mais complicado da vida dele, ele teve uma das maiores experiências com Deus.
Aleluia, amém, irmãos? A visão de Ezequiel, depois de 2.500 anos, continua sendo uma das mais fortes experiências relatadas por um ser humano em termos de revelações de Deus. Então, o que eu posso esperar com relação a isso? Surpresas de Deus podem vir para mim quando eu estiver menos esperando, irmão. Porque às vezes a minha cabeça está 1000 por hora. Às vezes, irmão, meus olhos estão fechados para determinada coisa. E quando eu acho que Deus vai vir pela esquerda, Ele vem pela direita, irmão. Quando eu acho que nada está dando certo, irmãos, de repente eu começo a ter experiências poderosas com Deus. Ô glória, pergunta para algumas pessoas quando foi o momento que elas mais oraram na vida delas, se não foi na hora das adversidades da vida dela. Então não reclame, não se acostume, não acha que você vai morar no deserto, você está passando pelo deserto. Vou repetir porque essa é uma boa palavra. Você não mora no deserto, você está atravessando o deserto. Hoje você está atravessando o vale dessa doença, mas amanhã você virá nesse altar para contar a cura que Deus fez na sua vida, irmão. Então a primeira lição que eu aprendo com relação a isso, que nos piores momentos da minha vida eu posso ter as maiores experiências com Deus. E o que eu estou declarando para você e para mim, Deus, o pastor pregou aqui, que me antecedeu. Ele pregou aqui que eu e você não podemos ser apenas aqueles que retiram a seiva, os nutrientes da terra, mas eu tenho que ser uma árvore que dê fruto. Eu não vou me relacionar com Deus pelas suas mãos, não. Eu me recuso a isso. Eu quero me relacionar com Deus pelo que Ele é, e aquilo que Ele faz virar no bojo, irmão. Ô, irmão, eu pensei que eu estava falando aqui, se essa era uma boa palavra, aleluia. Deus não quer você apenas se relacionando pelo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é. Porque uma coisa, Deus pode te abençoar sem estar com você. Mas eu duvido, se Ele estiver com você, Ele não te abençoe. É impossível a presença dEle sem a bênção. Mas eu te garanto, pode haver bênção sem presença. Porque Ele disse para Moisés, meu anjo vai na frente, vai dar a você, vai desalojar seus inimigos, vai dar a terra que eu prometi, mas eu não vou no meio. Mas eu estou na pegada de Moisés. Moisés disse assim, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu prefiro o deserto com presença de Deus do que a campina longe do Senhor. Oh! Aleluia! Amém, irmãos? Ponto 2, vamos lá para a gente adiantar. Ponto 2, o que diz o texto? Vamos lá para o texto aqui, o verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, o sacerdote. Então uma coisa que eu vejo aqui, Ezequiel, filho de Búzio, o sacerdote. Então por linhagem ele estava sendo treinado para ser sacerdote. Porque filho de sacerdote era sacerdote. Filho de sacerdote era sacerdote e poderia se candidatar a ser sumo sacerdote. Então a criança, desde pequena, ela era treinada para ser sacerdote. Ela sabia daquilo para qual ela foi destinada. Por exemplo, os sacerdotes ou os levitas, que eles eram uma classe de levitas, eles tinham cidades específicas para eles. Eles não plantavam, eles não criavam gado, eles viviam do santuário. A família toda a família vivia em torno do santuário. A vida deles gravitava sobre isso. Então eles eram treinados para isso. Desde criança, a criança sabia, tu vai ser sacerdote. A menina que foi prometida novinha para casar com aquele outro garoto, ela sabia que ela seria mulher de sacerdote. Eles comeriam do altar, ele foi treinado para isso. Sua especialização, aquilo que ele aprendeu a fazer, era para onde? Era para o templo. Era para servir no templo. Mas agora onde ele está? No cativeiro. E o templo está destruído. Ou seja, cidade arrasada, templo destruído, longe. Ou seja, então, aquilo que eu aprendi a minha vida toda, não servia para nada agora. Você sabe aquilo que a sua vida desmorona diante de você? Sabe que aquilo que você aprendeu a vida toda e daqui a pouco você chega num ponto na sua vida que aquilo que você fez a vida toda não serve para nada neste momento que você está atravessando? E eu falo assim, rapaz, não tem jeito. Você perde a esperança, mas diz o texto que ele era sacerdote e a porta fechou, mas a porta da revelação se abriu e agora ele deixa de ser sacerdote para ser profeta. Quando os problemas me fecham uma porta aqui, Deus me abre uma outra porta logo ali, irmão. Às vezes eu acho que minha vida está só nisso aqui, eu só consigo enxergar isso aqui,
Mas calma, porque Deus, quando fecha uma porta, é porque Ele, de repente, tem algo caminhando para a sua vida, para este novo tempo. E acredite no que eu vou te falar, aleluia, essa crise servirá para que novas capacitações sejam dadas a você. Deus vai te capacitar para este novo tempo, irmão. Oh glória, aleluia, bendito é o nome de Jesus, irmãos. Eu quero declarar sobre a plenitude, eu quero fazer isso, Jeová. E aleluia, vai ter alguém que vai pegar aqui. Tem uma capacitação nova de Deus chegando para este povo, irmão. Algo novo de Deus chegando para você. O cara é sacerdote. Como sacerdote, ele podia passar a vida toda sem ser profeta. Mas uma coisa veio sobre ele, uma capa nova desceu sobre ele. Uma capa nova desceu sobre ele. Ele, aleluia, eu vou ser. O que eu vou ser? Eu vou ser sacerdote. Mas Deus está dizendo assim, na minha concepção, na minha visão, tu serás profeta. Tu serás profeta, mas eu nunca vi nada. Eu nunca discerni nada. Mas calma, aleluia. Se o manto profético descer sobre você... Oh, glória, seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Calma, porque aquilo que seu pai te deu como herança, te levou até um ponto, e aqui você fala, o que meu pai deixou por herança não me leva para frente. Calma, que se o que o teu pai te deu, te trouxe até aqui, tu tem um pai celeste. Tu tem um pai celeste que pode te levar a um outro nível. E eu estou falando com um povo que tem uma promessa. Nós temos uma promessa, tem uma segunda onda. Tem uma segunda onda de Deus vindo para nós, irmãos. Oh, glória. Oh, irmão, fala sério, porque essa é uma boa palavra. Tem uma segunda onda da parte de Deus, irmãos, vindo sobre nós. Essa semana eu estava orando aqui de manhã. É o que eu digo para vocês, gente. Olhe para mim. Gente, não coloque Deus dentro de caixinha, irmão. Não coloque Deus dentro de caixinha. Deus não é o pastor, irmão. Pastor ou uma pessoa que você queira marcar, um doutor, um médico, um advogado, você marca audiência com ele. Você marca, olha, tal dia eu vou aí para conversar com o senhor. Deus não marca horário. Deus não tem horário marcado para falar. Larga desse negócio de achar, irmãos, que Deus só faz tal coisa na quinta-feira, ou Ele só faz isso na terça-feira, ou Ele só faz isso quando fulano está... Irmãos, Deus não tem hora marcada, Deus não funciona por isso aqui, irmão. Como Ele é muito importante, irmãos, eu vou sentar e esperar até o dia que Ele queira falar, irmãos. Eu vou sentar um dia, irmão, Ele não vai fazer nada, irmão. Eu vou vir outro dia, Ele não vai falar nada. Eu vou falar outro dia, irmão, e Ele não vai falar nada. No quarto dia, irmão, quando eu não estiver esperando, Ele, pau, hoje eu quero falar com você. Eu estava lendo Ezequiel essa semana com eles aqui, ó. Estava lendo Ezequiel com eles essa semana, foi quarta-feira. Um livro complicadérrimo de ler, pesado. A evangelista Wagner falou, como é que você consegue fazer devocional com Ezequiel? A Bíblia é toda inspirada, irmão, até naquilo que eu não sei, irmão. E na hora que eu estava lendo aquilo ali, eu estava vendo que os caras estão quietos, eu falei assim, esses caras vão acabar dormindo aí. Estão cansados. E nós começamos a orar, e quando nós começamos a orar, o que aconteceu? Veio as frequências, aí o pessoal da antiga sabe o que é isso. As frequências vieram. Quando as frequências vieram, irmãos, e nós começamos a entrar aqui numa atmosfera espiritual, e essa parede aqui, ó, o reboco dessa parede aqui, o embolso dela começou a cair todinho aqui, ó. Ele começou a cair, como se tivesse alguém batendo. Eu não via, mas eu sabia que tinha alguém batendo nessa parede, batendo, e esse reboco ele caiu. E quando ele caiu, irmão, essa parede era toda de ouro por dentro. E quando ela era toda de ouro por dentro, irmãos, nela tinha gravuras em alto relevo com o rosto do pastor Josué de Zé Gomes e do pessoal do passado, porque estava nela, porque nós estamos fundamentados na história dele. Aleluia, muitos deles, irmãos, não comeram daquilo que eles plantaram, mas eles plantaram para que eu e você pudéssemos comer. Aleluia, e nós estamos plantando para a próxima geração poder comer.
Aleluia, e Deus disse, chegou o tempo, ô glória, chegou o tempo, e Ele me mostrou um cronômetro em contagem regressiva, Ele disse, chegou o tempo, e quando Ele falou assim, chegou o tempo, irmão, um mistério começou a rodar aqui dentro, aleluia, e havia 4 anjos dentro dessa igreja, um em cada canto dessa igreja, e eles começavam a bater as asas, e à medida que eles batiam as asas, irmãos, um para o outro, um vento começava a circular aqui dentro, Ele disse, eu começo a me mover neste lugar. E à medida que ele começava a movimentar, ele diz, olha um cântico que sai deste lugar. E quando o cântico saía deste lugar, ovelhas faziam fila indiana e vinham até este lugar. E elas saíam e ele dizia, elas vêm dos campos, ela vem dos valados, ela vem dos montes. E quando ele diz, elas vêm dos montes, eu via o lugar, aquele conjunto de prédios ali. E elas desciam pelas paredes como se fosse formiga vindo para cá. Eu quero dizer para você, Deus tem uma unção para você, para que você seja um ganhador de almas nesse tempo, irmão. Oh glória. Quando a porta se fechou, algo se abriu. E colessoé. Quando um negócio se fechou, algo no espírito dele se abriu. Quando uma capacitação dele fechou, porque o que eu tenho está na minha mão, quando aquilo, irmão, às vezes, alguma coisa só será te dada, quando algo que você tanto confia sair da tua mão, quando a tua vida sair da tua mão e entrar na mão dele, você saberá o que é Deus agir de verdade. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando o trono parecia que estava vazio, Deus se manifesta a ele. Acredite, Deus está buscando alguém sedento. Deus está buscando alguém, seja criança, seja adolescente, seja jovem. Se o velho não quiser, você pode deixar, você pode acreditar. Deus vai achar uma criança aí. Deus vai achar um jovem ali, vai achar uma menina lá. Aleluia, e vocês vão começar a ver essas manifestações sobrenaturais, irmão. Vocês vão começar a ver, irmão, vocês descrevem o que eu estou falando. Vocês vão começar a ver essas crianças contando testemunho. Eu orei pelo enfermo e ele foi curado. Terceiro, tem 9 pontos, irmão. Terceiro, quando eu tenho experiência com a glória de Deus, essa me leva a humilhação e nunca a exaltação. Versículo de número 28, abra sua Bíblia aí. Ezequiel 1, 28, não fecha não. Ezequiel 1, 28, olha o que está lá. Ezequiel 1, 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz daquele que me falava. Veja que ele cai, quem cai, irmão, e ele caiu sobre o rosto. Engraçado que ele não cai para trás, ele cai para frente. Por que ele cai para frente? Ele cai para frente para botar a cara no chão. Porque a glória, quando vem, a glória não faz isso. Glória faz isso. Toda árvore cheia de fruto, ela não levanta. A árvore que fica levantada é quando ela não tem fruto. Quando ela está super carregada, ela reia. Na casa da minha mãe tinha um pé de caqui. Era tanto caqui que aquele negócio teve que ser cortado, de tanto que sujava. Porque aquilo, quando na época que dava caqui, os galhos arreavam no chão até tocar no aterro, de tanto fruto. Quando uma árvore está carregada, ela se arreia. Quem está cheio de glória, quem está cheio de glória de Deus, não levanta nariz. Quem levanta nariz é porque não é glória, é outra coisa. Essa glória que o camarada diz que tem, que o exalta, não é Deus. Tem uma outra fonte. Tem uma outra fonte. Porque não confundam. Mundo espiritual tem 2 fontes. A divina e a maligna. E não tenha dúvida. Quando determinado, tu vai manifestar quem tu dá mais atenção. Quem está cheio de glória, ele se quebranta. Você quer ver alguém quebrantado? É alguém disposto a servir. Escute uma coisa, você nunca verá grandes manifestações de glória sobre alguém que não aprendeu a servir. Porque dons espirituais não são para
quem fala, quem os tem. Dificilmente você vai ver um profeta profetizando para si mesmo. Isso é um nível altíssimo e perigosíssimo. Alguém que realmente profetiza para si mesmo, ele corre um risco tremendo. É como andar numa folha. Porque Deus pode estar usando o cara para falar com ele mesmo, como pode ser a psique dele, achando que é Deus para falar com ele mesmo. Geralmente o dom é usado para alguém. Você vê com alguém, você fala para alguém, você ministra sobre alguém. Se a pessoa não aprendeu a servir, ela não verá glória. Então, quanto mais você serve, maior é a manifestação de glória. Se você aprendeu a servir, vou repetir, se você aprendeu a servir, pode esperar, glória de Deus vem. Quando você tem prazer em compartilhar, glória de Deus vem. Aleluia, por quê? Porque Ele sabe que Ele colocou em você e você tem prazer em dar. Vou repetir, você recebeu, você tem prazer em dar. Ô glória, bendito é o nome de Jesus. Então eu entendo isso, que quando a glória vem, ela me quebranta. Daniel, quando viu, caiu. João, quando viu, caiu. Nenhum deles levantou. Quem levanta eles? Quem levanta é o Espírito. Cabe a mim, irmãos, o quebrantar. Outra coisa, ninguém que trafega nessa área está isento de ser julgado. Se você não permite ser julgado, você não pode profetizar aqui dentro. Eu não te autorizo. Eu não te autorizo. Você não está autorizado a profetizar aqui dentro. Não precisa se entortar, não precisa fazer nada. Se você não permite ser julgado, aqui não é lugar para você se manifestar aqui. Porque todo aquele que é de Deus permite ser julgado. Profetize um e os demais julguem. Por quê? Para saber se os espíritos são do Senhor. E uma coisa, quem está habilitado para fazer dentro da casa de Deus? A Bíblia fala, porque nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos profetizarão. Quem é habilitado para profetizar na casa do Senhor é filho. E filho come na mesa. Se tu não tem igreja, tu não pode profetizar aqui dentro, vaso. Me diga quem é seu pastor, me diga qual é a sua casa espiritual, e você está habilitado a levantar aqui para profetizar. Então o texto sagrado diz que a glória de Deus, ela me quebranta e me coloca no lugar. A glória de Deus, ela vem sobre mim, irmãos, e quando tem glória de Deus sobre mim, irmão, eu aprendo a respeitar a unção que está sobre a vida de alguém, irmão. Deu para entender? Eu respeito a unção daquele. Eu não canto, então eu respeito a unção daquele que canta. Aleluia, eu sou o pastor, eu prego, mas eu respeito aquele que profetiza, eu respeito aquele que ora, porque eu respeito a unção que está sobre aquela pessoa, aleluia, e diz a palavra de Deus, você quer ser maior da igreja, você quer ser o maior entre os seus irmãos, pega um pano, pega uma bacia, se ajoelha e lava o pé do seu irmão, porque maior é o que serve e não é aquele que é servido. Fala aqui, Jeová. Não é aquele que é servido, não é aquele que tudo quer ser bajulado, mas é aquele que serve ao seu irmão, porque Jesus ensinou, ele disse assim, agora na última noite, ele fez, tirou a sua roupa, pegou a toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia e foi lavar o pé de todo mundo, porque se eu sou o mestre, eu lavo o pé, todos vocês podem lavar o pé um dos outros. Aleluia, ponto 4, vamos lá. No capítulo 1, ele tem visões. Olha lá, vamos usar a Bíblia. No capítulo 1, vamos ler? 1 verso 3. Vê expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. E ali esteve a mão do Senhor. E ele teve visões da parte de Deus. Aqui, ó, verso 1. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Agora capítulo número 2, capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em meu espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvia o que me falava. Então veja, ele começou vendo e agora ele está ouvindo. Ele começou vendo e agora ele está ouvindo. Ou seja, a glória mudou de nível. A experiência com Deus mudou de patamar. Tem alguma coisa mais crescendo que ela é para você. O que Deus deseja fazer para você, Deus deseja fazer para você e por você, ele depende da reação que você tem com o pouco que Ele te dá.
Deus chamará a tua atenção. Se você reagir conforme você reage ao chamamento dele, ele te dará uma outra coisa. Ele primeiro te falará A, e você vai ter que repetir A, e depois ele vai completar. B com A, ba, C com A, cá, D com A, dá. Ok? Então ele vai acrescentando, à medida em que você reage, Deus te dá alguma coisa, reage ao que Deus te dá. Reage ao que Deus te dá. Reage ao que Deus te dá. Estou com sono, morde, se belisca. Aleluia. Não falte culto. Vai para a presença de Deus. Aonde tem oportunidade, busque. Por quê? Porque Deus tem alguma coisa progressiva sobre a sua vida. Outra coisa, vamos lá. As minhas experiências com Deus exigirão um preço caro e obediência restrita. Ezequiel capítulo 2, versículo de 3 a 10. Ele está dizendo, eu vou te mostrar e você faça exatamente aquilo que eu te mandar. Não venha subir neste altar para impressionar pastor. Não tente me impressionar na hora de pregar. Seja fiel àquilo que Deus colocar no seu coração. Porque não é só para mim que você não tem que pregar, você não tem que pregar para mim. Vou falar outra coisa para vocês. Quando vocês receberem uma oportunidade de orar, nunca ore para impressionar alguém. Isso é maldição diante do Senhor, biblicamente falando. Diz o texto sagrado que oração é semelhante, incenso é símbolo de oração. O incenso era feito de estoraque, galbano, oníxa e frankincenso, substâncias aromáticas, tipo canela, mirra, essas coisas aromáticas. Misturava isso tudo, colocava dentro do óleo, de um óleo precioso, e aquilo curtia e fazia um perfume gostoso. E Deus disse, essa composição não pode ser para vocês, vocês não podem utilizar essa composição. Ou seja, oração não pode ser usada para meu benefício próprio. Eu não oro para impressionar a Fernanda, vocês não podem orar para que eu ouça a sua oração. Vocês têm que parar com esse negócio de orar para tentar fazer fogo na igreja. Vocês querem orar para quê? Para impressionar as pessoas, para fazer barulho. Vocês oram, é para nós oramos, é para Deus ouvir. Quem nos responde é o Senhor, não é o povo. Às vezes a gente mede oração boa pela reação da igreja. Não é a reação da igreja que me diz que a oração é boa. A oração é boa pela sinceridade que você faz e para quem você faz. Quem responde a sua oração não está sentado diante de você. Quem responde a sua oração está acima de você. A Ele levante a sua voz, a Ele ore, a Ele diga aquilo que apraz o seu coração. Então, seja obediente e fiel àquilo que Deus fala. Porque é uma coisa, a glória de Deus te exige preço. Vamos, teclado comigo. A glória de Deus exige um preço, o preço da sua obediência. Preço da sua obediência. Escute uma coisa, tem gente que fala assim, eu sou sincero. Concordo, você sabe o que é sincero? A etimologia de sincero? Sincero é sincera. Ok? Sem cera, sem máscara. Isso é ser sincero. Isso é ser sincero. Tem gente que não é sincero. Tem gente que é mal educado. Porque você tem N maneiras de falar alguma coisa com as pessoas. Quem disse que tudo que Deus fala com você, você precisa falar em público com os outros? Você pode chamar aquela pessoa em oculto e falar com ela. Existem coisas que glorificará a Deus e todo mundo vai bendizer o nome do Senhor. Mas existem coisas que no particular você fala. Outra coisa que acontece, que Deus testa, para ver o nível de profundidade daquilo que Ele vai te dar. É numa mensagem que você quer que exploda o negócio. E não é a explosão da igreja que vai dizer se é a aprovação de Deus. Porque às vezes Deus não quer fazer barulho, às vezes Deus quer tratar no silêncio, quer fazer um bisturi no coração daquela pessoa, rasgar o coração dela. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, entenda uma coisa, Deus tem a capacidade de isolar todo mundo aqui, não falar com ninguém para poder falar com uma pessoa. Ele faz todo um trabalho desse, enche uma igreja dessa e diz assim, vocês já estão mais do que alimentados, então eu vou falar com esse cara que entrou desesperado hoje, e aí o cara fala assim, rapaz, a mensagem foi trocada. Por que eu estou pregando isso? É porque Deus está falando para um indivíduo, e talvez o Senhor hoje está falando ao seu coração, e dizendo para você, eu tenho alguma coisa a mais a dar a você. Ponto 6 da mensagem. 25 anos depois da primeira revelação, diz o texto,
o Senhor voltou a falar com ele. Isso aqui para mim é maravilhoso. Isso aqui, pastor André, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui, meu filho na fé, Renan, minha filha na fé, Fernanda, que são novos na fé, pouco tempo de caminhada, não é que tenha tão pouco, são neófitos não, mas em relação a nós, a eu, pastora Wagner, pastora Cícera, são novos. O que o texto fala? 25 anos depois, Deus ainda continua mostrando ao cara. Ou seja, 25 anos depois, o camarada ainda continua ouvindo ao Senhor. Ô glória, não é? Tem gente, irmão, que ouvia Deus quando era adolescente, já não ouve mais. Tem gente, irmão, que era profeta, que Deus falava algumas coisas e agora Deus não fala mais nada. Mas 25 anos depois o cara está dizendo assim: eu vejo, o Senhor falou comigo na mesma glória que eu vi lá no Rio Quebar. Ô glória, a mesma glória de lá está acontecendo hoje. Eu estou com o cabelo branco, eu continuo no cativeiro, mas Deus continua falando comigo. Deus continua me abençoando. Deus continua me usando. Deus continua se manifestando. Não enjoe de Deus não, irmão. Não enjoe de Deus não, irmão. Não se acostume com o sagrado. Repita comigo: não se acostume com o sagrado. Me ajuda aí, irmão. Fala com 3 pessoas: não se acostume com o sagrado. Fala para 3 irmãos aí: não se acostume com o sagrado. Não se acostumem. E não se acostumem com o fato de um monte de gente estar aceitando a Jesus. Não. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus, tem que ser festa. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus, irmão, todo culto está aceitando, não importa não, irmão. Cada vida no altar é motivo de ser celebrada. Irmão, fala sério, essa é uma boa palavra. Cada vida no altar é motivo de ser celebrada. É claro que eu não vou reagir da mesma maneira que eu reagia quando eu era garoto, porque hoje eu aprendi a controlar. Hoje eu aprendi a analisar, mas o bom disso é que Deus continua falando. Deus continua falando. Ô glória, Deus continua falando. A pior coisa que existe é alguém que fica contando testemunho de 20 anos. Há 20 anos, não tem nada de novo. Não, e eu quero declarar sobre você: Deus quer voltar a falar com você. Irmão, eu pensei que essa fosse uma boa palavra. Deus quer voltar a falar com você. Deus quer voltar a se manifestar a você. Deus quer voltar a contar os segredos a você. Deus quer voltar a te dar aqueles sonhos que Ele já te deu. Glória, aleluia. Você sabe uma coisa que me encanta como pastor, quando eu leio o texto, é que Eliseu serviu Elias 20 anos. E depois de 20 anos, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer, meu filho? Antes que eu seja tomado de ti, ele falou assim: eu quero a porção dobrada do que está sobre o Senhor. Você sabe o que a pessoa só olha nessa questão do poder. Eu me encanto é que o seguinte, que Eliseu andou 20 anos com Elias e não ficou decepcionado. Ele continua amando Deus. Ou seja, o dia a dia de Elias não desabonava seu ministério. O dia a dia dele, o cara dia a dia, o outro podia dizer assim: eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a ele. Porque tem um monte de ator em igreja, irmão, que ele é uma coisa aqui, irmão, lá fora ele é outra. Mas a minha oração, irmãos, é que depois de tantos anos você possa olhar para alguém e dizer assim: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ter a unção que tem sobre ele. Que alguém olhe para você no futuro, irmãos, e possa dizer: eu quero ter a unção que está sobre a vida dele, eu quero ter a unção que está sobre a vida dela. Caminho para encerrar, irmãos. Capítulo 7, versículo 43, de 1 a 3. Aleluia. Glória. Capítulo 43, Ezequiel capítulo 43, versículo de 1 a 3, acharam? Amém ou não amém? Diz assim,
Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha pelo caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram visões como o que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Oh glória! A essência da revelação era a mesma do início. Ele passa 20 anos profetizando quebradeira de Deus e correção de Deus, mas a essência no final está a mesma. A essência no final, ele é velho, ele é coroa, aleluia, mas a essência está lá dentro. A essência do ser servo, a essência do apaixonado. Quantas igrejas você já passou? Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas coisas ministeriais já decepcionaram você? Aleluia. Mas a essência tem que estar intacta. Olha o que eu vou falar para você. No jogo de xadrez de Satanás, ele pode até não derrubar você. Ele pode não derrubar você com uma mulher. Ele pode não derrubar você, irmã, com um cara. Seu casamento pode estar intacto, mas escute algo que eu vou falar para você. E você continua na igreja depois de tantos anos, ouvindo a palavra, com a vida intacta, com a vida correta, dizimista fiel, mulher fiel, marido fiel, filho fiel. Mas escute uma coisa: teu coração é um vaso de perfume. Como vaso de perfume, teu perfume tem que estar lacrado. Porque se a mosca cair no vaso de perfume, o perfume acabou. O que Satanás muitas vezes, se ele não derruba você, ele contamina seu coração, contamina com mágoa, contamina com decepção. Viu tanta coisa errada que fala assim: eu não quero mais saber dessas coisas. Contaminou seu coração e ele ganhou você. Você está dentro da igreja, mas morreu o seu ministério. Mas hoje aqui, em nome de Jesus, como Ezequiel, 20 e poucos anos depois, a essência continua a mesma. Eu era um garoto e Deus falou comigo. Hoje eu sou velho e Deus continua falando comigo. Toca aí, vaso. Oh glória, que Deus continue falando para você, plenitude. Que a bênção de Deus continue sobre você. Que esse chamamento de Deus continue sobre você. Depois de anos combatendo o pecado e a transgressão, ele recebe a palavra de restauração do templo. Ô glória! Escute uma coisa: nós vamos combater o pecado, nós vamos ser firmes contra a transgressão, nós não vamos aceitar determinado tipo de modernidade, mas a nossa mensagem tem que ser profetas da esperança. Somos profetas da esperança. Tu vai dar a volta por cima, vaso. Deus vai ajudar você, porque para matar já chega o mundo, irmão. Eu não estou aqui para matar ninguém, eu estou aqui para estender a mão para você e dizer assim: vamos para o céu, vaso, vamos para o céu. Se ainda não fomos para o céu, irmãos, nós queremos céu na terra. Oh glória, essa é uma boa palavra. Oh, se eu não fui ainda para o céu, eu quero trazer, irmãos, o céu para a terra. Oh glória, o que é o Espírito Santo na terra? É Ele me antecipando a alegria do céu na era presente. Oh glória. E aí, irmãos, termino. E ele dizendo assim, ele profetiza que o templo está destruído. O templo ia ser destruído e ia acabar aquele negócio todo. Eu era sacerdote, agora não sou mais. Agora eu sou profeta. E aí agora ele começa a profetizar a reconstrução do templo. Mas ele mesmo não vai mais ministrar nesse templo que seria construído. Mas o fato dele não ministrar no templo que seria reconstruído não limita dele declarar que ele seria construído. Porque eu estou construindo para que outros exerçam novamente aquilo que hoje eu estou impedido. Oh glória, eu estou profetizando. Eu estou plantando algo que eu não vou comer. Oh glória, eu estou plantando algo que outros vão comer. Eu estou profetizando, eu estou plantando algo. Oh glória, que a nova geração vai comer. Aleluia. Oh glória, está entendendo o que eu estou dizendo para você, irmão? Eu estou não profetizando apenas, plantando apenas alguma coisa que eu vou comer. Mas nós estamos fazendo uma obra que vai além de nós. Uma obra que vai além de nós. Oh glória, uma obra que vai além de nós. Não seja egoísta.
Ditado árabe: quem planta tâmara não come tâmara, porque a tâmara demora 70 a 100 anos para dar. Então quer dizer que quem está plantando tâmara hoje está na expectativa de que ele sabe, essa que eu estou plantando, essa semana, acho que essa semana ou semana passada, minha sogra veio da outra casa que a gente tem, que ela mora lá, e ela trouxe uma bolsa de cajá, cada cajazão grandão, ela trouxe uma bolsa de cajá, e aí elas estavam falando em casa, esse pé de cajá foi Valbo que plantou, porque quando a gente comprou o terreno, eu fui e comprei duas coisas, eu comprei um pé de açaí e um pé de cajá, porque eu adoro cajá. Eu não gosto de comer o cajá tanto, eu gosto do cheiro da casca do cajá, aquele cheiro gostoso do cajá. Eu plantei aquilo ali, hoje eu estou comendo daquilo que eu plantei, e tem um monte de gente que come daquilo lá, porque não dá conta. Tâmara não, tâmara o cara planta e sabe assim, eu não vou comer disso. Mas interessante que aquele que planta tâmara hoje, ele está comendo tâmara, porque tem um pé de tâmara que ele está comendo. Então por que como ele está comendo a tâmara se não foi ele que plantou? Porque alguém antes dele plantou a tâmara. Ele está comendo hoje algo que alguém plantou. E se alguém no futuro, quer comer no futuro, necessita que alguém hoje plante. Que alguém hoje plante. Que alguém hoje plante. Plante. Vamos defender o território da igreja. Vamos nos levantar. Vamos defender os direitos da casa do Senhor. Vamos lutar pelos princípios da Constituição. Determinadas leis que talvez não me beneficiem hoje, mas estarão beneficiando a próxima geração. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Limeia sendo alemaia sui, segura aí, Zé. Lemianaia subiando elefado. Deus está falando para uma moça aqui. Por que você tem fugido da minha presença? Eu vejo você numa escada rolante. Eu vejo você numa escada rolante. A escada rolante subindo e você descendo. Ou seja, você está tentando fugir de alguma coisa que está te puxando. Entendeu? Entendeu, lindinha? Tu está fugindo de... Fecha o olho, irmão. Se não é para tu. Por que tu foges do eterno? Le fora caia sendo aramaia. Rente o que sai. Teu lugar continua lá. E tu não pode fugir daquilo que ele preparou para você. E ele manda te dizer, tu foges de mim achando que tu conseguirá. Por enquanto, ele está dizendo assim, vem, vira a chave, vira a chave. Você entrou aqui hoje, e o Pai me deu essa mensagem para falar para você. Ele quer glória novamente sobre a sua cabeça. Ele quer glória de novo sobre a sua cabeça. Ele quer derramar um óleo fresco novamente sobre a sua cabeça. Pastor, não estou fora, não estou no mundo, mas esse óleo tem um tempo que você não sabe o que é óleo sobre a sua cabeça. Mas o Eterno está usando a minha boca para falar para você. O Eterno está usando a minha boca para falar para você. Vou repetir. O Eterno está usando a minha boca para falar para você. Tu é marcado. Caia, toca aí. Fecha os olhos. Você que tem que vir ao altar. Venha. Eu tenho que fazer oferta, eu tenho que fazer Santa Ceia. Tem criança que tem que fazer apresentação ainda. Vem. Quem precisa vir ao altar? Pastor, sou eu, Deus está falando comigo. Vem para cá, vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem cá. Aleluia. Deus te chamou. E é interessante que isso que eu estou pregando não é novidade para você. É apenas a misericórdia. Fica aqui pertinho. Aleluia. Oh glória. Vem aqui, pastor. Vem cá. Oh glória. Ei, calaia sé.
Vem você que precisa, sai do seu lugar. Você está na galeria escondido no escuro aí, está achando que Jesus não te vê? Você quer que eu mande o pastor Ailton aí te buscar aí em cima? Nibalaia sui anderemaia ser. Neremia sui andaraia. Ele te chamou. Ele está dizendo, você tem que vir, você é do altar. Você é do altar, você é do altar, você é do altar. Você é do altar, você é do altar. Você é do altar. Você é do altar. Você é do altar. E você tem que estar no altar do Senhor. Deixa eles ministrando. Pastores, ajuda aqui, me ajuda aqui, ó. Ajuda aqui, ora por eles aqui. Oh glória, vem. Você que está afastado dos caminhos de Jesus, vem para cá. Volta para os caminhos de Jesus hoje. Volta para os caminhos de Jesus hoje. Há um bolo, há um pão, há algo de Deus de novo preparado para você. Enaia sebe oramaia. Recante oremanara sub oremanto orecandara manara sé. Remantuia laia sub andaraia. Vem cá. Você que precisa voltar pela presença de Deus. Você que precisa dizer sim para a ação do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Oh glória, mais uma aqui que está vindo aceitando a Jesus como Salvador. Oh glória, aonde está você? Aonde está você? Oh glória. Oh glória. Oh glória. Pastor, o que é isso? O nome disso é amor. Ele ama você. Ele ama você. E Ele está chamando você. Oh glória. Então vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui no altar. Então nesta hora agora, teus servos estão impondo as mãos. Oh Deus maravilhoso, que haja renovação, Senhor. Que haja restauração. Que haja, Pai amado, a tua bênção sobre eles, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, aqueles que se chamam, aqueles que se aceitam.